Olá, boa noite, boa noite. Começando os trabalhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo, vai ficar gravado, inclusive. Dá só um tempinho para o pessoal entrar. Hoje um assunto que fazia tempo que eu não falava, fazia tempo que eu não aparecia também. Muitos compromissos, trabalho, família. Então acabei me ausentando um tempo das telas. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aguardar uns minutinhos. Essa terça-feira, dia 1º de abril, espero que não tenham caído em mentiras, em pegadinhas, que é muito normal nesse dia. E eu passei ileso hoje, não caí nenhuma. Também me cuidei ao máximo, né? Às vezes a gente tá distraído e acaba caindo nas pegadinhas. Meu áudio está bom aí? Quem já chegou? Pode me dar um retorno como é que tá o áudio? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá ótimo? Que legal. Boa noite, já estou com saudade de você, sabia? Que legal, que legal. Bem, nós estamos dando início, eu e a Nádia, numa série de lives. Estamos mudando um pouco a nossa forma de trabalho. Então esse mês vai ser um mês de grandes mudanças, muita coisa nova chegando. Então está sendo um desafio muito grande para nós. Está sendo gostoso ao mesmo tempo muito trabalhoso. Quem gosta de desafio, quem gosta de mudança, é um prato cheio, né? Eu sou um pouco mais reservado quanto a isso, mas está sendo bem desafiador e as perspectivas são ótimas. Eu fiquei um tempo longe das lives, estava me dedicando a outros trabalhos e agora resolvi voltar. E é um prazer estar aí com todos vocês, mais uma vez, para compartilhar conhecimento junto com vocês aí e ajudar vocês nos seus processos. E eu ajudo vocês, vocês me ajudam e assim a gente vai construindo, né? Então, as dúvidas de vocês me ajudam também a deixar mais rico essa live, né? E não tenham medo de perguntar, porque a dúvida que você tem pode ser a dúvida do outro também. Então, todo mundo cresce, todo mundo aprende, né? A live de hoje é como encontrar o equilíbrio entre na relação entre patrão e empregado, entre empregado e empregador. Hoje, estamos tendo desafios maiores do que tivemos no passado, porque além de todos os desafios que a gente tinha antes e dinâmicas que aconteciam na relação entre o patrão e o empregado, ainda depois da pandemia houve um aumento de conflitos ainda mais, né? Porque, como vocês sabem, até o Ministério da Previdência Social publicou que ano passado o Brasil bateu recordes nos afastamentos do trabalho. Então foram mais de 700 mil afastamentos ano passado. Então a pandemia contribuiu muito para que hoje a população brasileira trabalhadora estivesse passando por esse momento tão difícil, tão desafiador. Para quem trabalha com mentorias, com consultoria, como terapeuta, isso hoje trouxe uma carga extra de trabalho, né? E também vieram junto com isso mais desafios, porque as pessoas, eu percebo que aflorou
muitas questões que antes eram fáceis de você lidar, de você conversar com as pessoas, de você entender a situação, agora está tudo muito mais aflorado. Então, os traumas, os medos estão muito mais aflorados, tá? Se vocês estão conseguindo me entender. Então, além daquele trabalho que nós já tínhamos antes de você tentar encontrar uma forma de manter a relação entre patrão e empregado saudável, a pandemia veio contribuir para que essas relações ficassem ainda mais difíceis. O que eu percebo? Que antes, situações que eram fáceis de você conversar com as pessoas, de você fazer com que elas entendessem o seu lugar naquela situação, naquele problema, naquele conflito, agora está muito mais difícil disso, porque as pessoas estão mais pavio curto, então estão mais sensíveis, muito mais crise de pânico, burnout virou moda agora, pânico então nem se fala. Então eu acho que eu tenho certeza que o terapeuta agora ele nunca foi tão necessitado, né? Nunca houve tanto a necessidade de ter um terapeuta hoje que fizesse acompanhamento, dentro ou fora das empresas. Então, essa nova NR1 que veio agora, essa normativa aí para a questão desses trabalhos com perigos, né, que vão além daqueles que eram físicos, agora nos psíquicos também, né? Então, vai exigir muito mais de nós, muito mais atenção do terapeuta, porque ele vai precisar estar muito mais a par da situação real dentro da empresa. Então, antes existia uma distância entre o patrão e o empregado, e essa distância agora ficou maior. Então, é necessário que os terapeutas, os psicólogos, né, o pessoal que trabalha nessa área aí, então ele precisa estar muito mais afinado com o propósito da empresa. Por quê? As exigências aumentaram do mercado de trabalho e dos dois lados. Hoje as contratações elas estão um pouco mais difíceis porque as pessoas estão com uma exigência diferente. O mercado de trabalho mudou muito com a parte da informática, da automação, e a mão de obra ficou mais escassa também, né? Então existe a procura de um lado pelo proprietário, pelo patrão, por uma mão de obra qualificada. Do outro lado existe a mão de obra que não está qualificada e não está conseguindo atender essa demanda, ou não quer atender essa demanda. Então, quem vai fazer esse trabalho, o psicólogo, o pessoal do RH da empresa, ele está com uma sobrecarga hoje de trabalho. Eu vejo um desafio maior de encontrar pessoas que vão fechar essas lacunas dentro da empresa. Mas de que forma a gente poderia ajudar nisso, né? Eu percebo que nas contratações hoje existe uma dificuldade das pessoas realmente conseguir alcançar aquela mão de obra que vá fazer a diferença dentro da empresa. Como eu comentei antes, existe uma dificuldade de fechar o quadro de funcionários. Então as empresas elas estão recorrendo a uma contratação rápida para fechar aquele buraco. E o que acontece? Eles contratam pessoas não tão qualificadas quanto deveriam. A triagem ela é muito mais simples, muito mais superficial do que deveria. Trazem uma pessoa que não atende a demanda da empresa. Então, existe um custo para trazer essa pessoa para dentro da empresa. Depois, existe um custo de treinamento para essa pessoa. E essa pessoa acaba que não atende depois as necessidades e os anseios da empresa. Então, existe uma frustração dos dois lados. E essa frustração gera mais atritos dentro da empresa. Por quê? Porque você traz uma pessoa e você cria uma expectativa sobre ela. E essa pessoa cria uma expectativa sobre você, agora falando como empresário. E leva essa pessoa para dentro da tua empresa e nos anseios ali dela crescer e dela alcançar aquelas metas que foram batidas, ela acaba não alcançando aquilo, porque basicamente ela não é a área dela. Basicamente ela não vai conseguir atender aquilo porque não é algo que seja natural dela. Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar na parte comercial, se ela não tem esse lado comercial nela, por mais que você invista
em treinamentos e em cursos, essa pessoa nunca vai alcançar aquilo. Boa noite, boa noite. Quando você contrata uma pessoa que já tem esse lado comercial, fica muito mais fácil de você afinar ela, colocar ela dentro daquilo que a tua empresa espera e quais dentro das metas da empresa, fica muito mais fácil de você conseguir que essa pessoa atinja os propósitos que você colocou para ela, né? Então eu percebo isso, as empresas na ânsia de fechar, de tapar os buracos, elas contratam mal, investem na pessoa, depois acabam demitindo, isso gera uma série de custos para dentro da empresa, uma série de problemas internos de relacionamento, porque toda vez que começa a existir uma rotatividade de funcionários em determinado setor, esse setor também acaba passando por mais problemas ainda, gerando mais problemas ainda, porque existe uma sobrecarga nas pessoas que ficam. Porque quando você coloca alguém e essa pessoa fica um tempo muito abaixo do esperado, você acaba dividindo as tarefas. Todo mundo que trabalha na empresa sabe como funciona. E quando essa pessoa fica por pouco tempo e ela sai, causa um desequilíbrio. Então, existe um retrabalho, existe uma série de outros atritos também que acabam gerando frustrações dentro daquele setor, porque cria-se uma expectativa de que aquela pessoa que veio somar vai ajudar a alcançar as metas, a alcançar os objetivos. Mas essa pessoa acaba ficando por muito pouco tempo, acaba saindo frustrada, decepcionando, né? Decepcionando aqueles que ficaram, e ainda assim aqueles outros ainda acabam tendo retrabalho porque eles vão ter que suprir a falta daquela pessoa por um determinado tempo. Então acaba sobrecarregando essas pessoas também. Então, como você consegue encontrar um equilíbrio dentro dessa relação? Eu começaria por esse setor, pelo setor de contratação. Quem é o RH da tua empresa hoje? É você? Você tem uma empresa que faz esse trabalho para você? Você tem um setor dentro da tua empresa? Essa pessoa ela precisa estar muito alinhada com o propósito da sua empresa. Precisa ser uma pessoa muito conectada com os teus objetivos. Se você contrata uma empresa terceirizada para fazer isso, você precisa ter uma clareza, que essa empresa tenha uma clareza daquilo que você busca no profissional. Ah, mas você pode me dizer, mas isso eu já faço, isso está em contrato, eu coloco lá as exigências. Mas não é só por aí. A pessoa que faz a contratação, ela precisa ser uma pessoa muito bem resolvida com as suas questões. Por quê? Vou citar um exemplo para vocês. Se você tem problemas dentro da tua empresa com relação a financeiro, se você tem questões com essa parte financeira, e você tem dificuldade de prosperar, de conseguir bater metas, você vai, se você for a pessoa que vai contratar, ou se você pegar alguém para contratar, é muito provável que você contrate alguém para fazer você permanecer com essa dificuldade. Por quê? Porque você vai projetar isso naquela pessoa que você está trazendo para dentro da sua empresa. Um exemplo, a pessoa, o empresário, ele tem sérios problemas com o dinheiro. Por exemplo, tem crenças e entre outras dinâmicas que podem estar acontecendo. E ele está buscando funcionários que ajudem ele a sair dessa situação. Ele vai contratar pessoas para ajudar ele a permanecer nessa situação. Por quê? Ele está projetando nos outros essas deficiências dele, essas dinâmicas dele. Mas não é só por isso. Essas pessoas vão entrar a serviço dele duas vezes. Elas vão fazer negócios ruins, elas vão ajudar para que a inadimplência aumente, elas vão ajudar para que as vendas não aconteçam. Então, toda vez que você projeta no outro as suas necessidades, é como se você desse um sobretrabalho para aquela pessoa. Você é o responsável por me tirar do buraco. É isso que você está dizendo para essa pessoa. Então, eu estou te dando uma oportunidade dentro da minha empresa para você me tirar do buraco, que eu me coloquei. Então, isso nunca vai dar certo. Você precisa primeiro resolver as suas questões. Estou falando agora sobre finanças, né? Você precisa resolver as suas questões sobre dinheiro para depois você
ir atrás e buscar alguém para te ajudar. Aí já resolvido. Então, eu tenho problemas com dinheiro, esse problema é uma dinâmica que acontece dentro da minha casa, a minha família tem muitas questões de dinheiro que se repetem, então eu preciso olhar para isso, eu preciso entender o que acontece, de onde que vem essa situação que se repete, resolver isso, aí eu busco alguém para me ajudar nessa segunda fase daí, que é a fase do crescimento. Mas enquanto você tiver problemas com relação a isso, e toda pessoa que você trouxer para te ajudar, ela vai te ajudar a você permanecer onde está. Ela não vai te ajudar a você sair. Então, isso é algo que acontece muito. As pessoas projetam no outro a sua necessidade para que o outro atenda às suas expectativas, quando na verdade o que acontece é ao contrário. Pessoal, eu costumo falar um pouco rápido aqui. Desanda a carroça no morro aí, não tem jeito. Se tiverem perguntas, tá? Pode ir fazendo e depois eu vou respondendo. Conhecimento muda tudo, como é importante. Com certeza, esse conhecimento sistêmico, né, esse entendimento sobre as relações familiares e dentro das empresas, um conecta com o outro, né? Eu costumo dizer, você não é dividido em dois, você não é o profissional e o pessoal, você é um só. Então, como você é na sua família, como você é lá dentro do seu sistema familiar, você é dentro da sua empresa. Não tem como ser diferente. Então, se você tem problemas lá dentro da sua casa, questões, como a gente está falando agora, financeiras, e você vai para dentro da sua empresa, você leva isso junto com você. Se você tem lá, dentro da sua família, vamos pegar histórico de falência, histórico de negócio mal feito, sabe, de empresas que abrem e fecham, que não prosperam, lá dentro da sua casa, quando você monta uma empresa, quando você vai para dentro da sua empresa, você acaba levando isso junto com você. Ou você senta, né, e vai fazer um estudo sobre isso, vai entender o que realmente acontece, faz uma constelação, contrata uma pessoa que trabalha, que tem esse conhecimento sistêmico para te ajudar a entender como está a sua relação com o dinheiro, com o financeiro. Se você não faz isso, a tendência de você passar por dificuldades, de você até falir, quebrar, é muito grande. Então, voltando agora para o tema da live de hoje, né? A questão do equilíbrio entre empregado e empregador. Hoje, como a gente estava falando antes, essa questão da necessidade do mercado de trabalho, da falta de mão de obra qualificada. Então, quando as empresas conseguem contratar alguém e essa pessoa ela tem um bom desempenho dentro da empresa, eu percebo que as empresas elas começam de certa forma, desequilibrar um pouco essa relação. Elas contratam uma pessoa, por exemplo, para atendente, né? Então, e essa pessoa, ela é um bom funcionário, ela cumpre horários, ela é uma pessoa respeitosa, enfim, um bom funcionário, que hoje em dia é um pouco difícil, né? Então, com o passar do tempo, a empresa começa a olhar com outros olhos para essa pessoa. Eles começam a olhar com um olhar de medo. Se eu perder essa pessoa aqui, eu vou ter prejuízo. Então, os clientes gostam dele, então eu vou começar a barganhar com ele, eu vou começar a mudar um pouco a nossa relação, eu vou começar a dar presentes, eu vou começar a agradar esse funcionário para que ele não saia. O que acontece? Logo, essa pessoa vai sentir que ela não consegue mais retribuir isso para a empresa. E ela acaba saindo. Ou ela comete algum ato dentro da empresa para que ela seja mandada embora. Por quê? No medo, na ânsia, né, no medo ali de perder esse funcionário, a empresa desequilibrou a relação entre eles dois. Então ele foi contratado para determinado trabalho, ele faz aquilo com zelo, é um bom funcionário, cumpre horários, tudo certinho. Beleza, ele faz um pouco além daquilo que ele foi contratado, tá ok. Você contratou ele por um salário, você vai pagar aquele salário, entendeu? Agora, quando você começa por medo, a exceder esse pagamento, a bonificar, presentear, vai chegar um tempo que essa pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, olha, eu não tenho como retribuir isso.
Eu faço X e você está me pagando Y, então eu não tenho como te devolver essa diferença. Então eu quero que você pare, entendeu? Então essa pessoa acaba saindo. Outra coisa que acontece, começa se essa pessoa está num setor com outras que já trabalhavam dentro da empresa, e você, com muito medo de perder, você começa a mudar essa diferença salarial ali, começa a pagar mais para essa pessoa, para que ela permaneça ali. Você tem medo de que ela saia e você acaba tendo um prejuízo maior ainda. Só que você vai desequilibrar a relação com os outros. Esse funcionário ele chegou por último. Ele precisa se portar como último, precisa olhar com respeito para os outros que já estavam ali dentro da empresa. Ah, ele trouxe um conhecimento diferenciado, ele trouxe uma habilidade que os outros não têm. Então ele vai exercer um trabalho diferente do que os outros faziam. Então vai melhorar o processo da empresa. Ok, fica por aí. Então você vai pagar um salário condizente com aquilo que ele vai prestar para você e a situação vai ficar equilibrada com os outros. Mas é necessário que os outros saibam disso. Acontece muito, gente, das pessoas entrarem numa empresa e para a mesma função, e não é, aqui não tem essa questão de homem e de mulher ganhar salário diferente. No mesmo setor, pessoas com o mesmo trabalho ganhando salários bem diferentes. Isso cedo ou tarde vai dar problema, cedo ou tarde vai gerar um conflito muito grande dentro da empresa. E aquilo que você achou que economizou lá, mantendo aquele funcionário, você vai perder muito mais depois quando começam as demissões. Então isso precisa ser olhado dentro das empresas. Outra coisa é quando o funcionário, isso já é normal, né? Começou a entregar menos daquilo que foi contratado. Então esse funcionário, ele não pode permanecer dentro da sua empresa. Por quê? Porque os outros vão se sentir explorados também. Esse é o sentimento. Se você contrata, vamos voltar à questão do atendente. Então você tem lá 5 atendentes na tua empresa. Então você contratou uma pessoa e essa pessoa começa a entregar muito abaixo daquilo que foi contratado para fazer. Mas ele recebe o salário tal qual os outros, da mesma maneira, equilibrado, né? Então não existe diferença entre eles. Com o passar do tempo, esses outros que estão trabalhando de forma correta ali, eles vão olhar, poxa, fulano trabalha menos do que nós e ganha a mesma coisa. Então eles também vão começar a entregar menos daquilo que eles foram contratados para fazer. Isso é algo que acontece muito também. Então, o empresário muitas vezes, com medo de dispensar aquele e ficar com o quadro, com um buraco ali no quadro de funcionários, ele acaba estragando aqueles outros que já estão ali dentro. Então, se você tem alguém dentro da sua empresa que está entregando muito abaixo daquilo que foi contratado, você precisa ter uma conversa séria com essa pessoa. Ou mudá-la de setor, né, que seja um setor que seja mais condizente com aquilo que ele está entregando, ou você precisa desligar essa pessoa dentro da empresa. Porque cedo ou tarde você vai gerar atrito e conflitos com os outros funcionários lá dentro. Porque você está desequilibrando a relação com os outros. Então, isso gera uma série de frustração com os outros. Aqueles que estavam entregando bastante, né, estavam com anseio de crescer dentro da empresa, estavam motivados, eles vão perder essa motivação. E no final das contas, quando você for olhar, você vai ter perdido muito mais do que se você tivesse desligando essa pessoa antes. Estou indo muito rápido? Perguntas, não vi se ficou alguma pergunta. Bom, não tem perguntas. Vamos tocando. Outra coisa que acontece muito, quando você, na contratação, você contrata alguém carente de pai e você, cedo ou tarde, se vê sendo chamado de pai, é sinal de que você está no lugar errado. Existem empresas que eu já atendi, algumas que eu atendo ainda,
que os funcionários chamam os patrões de pai. Ah, meu patrão é mais do que um patrão, meu patrão é um pai. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Porque quando você assume esse lugar de pai dos seus funcionários, é difícil você conseguir manter a hierarquia dentro da empresa. Porque eles não vão mais te olhar como patrão. Se eles tiver qualquer desentendimento com os pais deles, se tiver qualquer questão com os pais deles, se eles não obedecem o pai deles, ou se eles estão carentes de pai, cedo ou tarde essa relação vai dar problema. Por quê? Porque ele vai te olhar, quando você der uma ordem para ele, ele vai te olhar como o pai dele. Então, se ele não se dá bem com o pai dele, ele não vai acabar acatando essa ordem da maneira que deveria. Então, funcionários também que têm problemas, eu já peguei casos assim, uma funcionária muito competente dentro de uma empresa, trabalhava em diversos setores, fazia um pouco de tudo, e só que ela não se dava bem com outras mulheres. Então, numa conversa com ela ali, eu entendi que ela tinha questões muito graves com a mãe dela, ela não se dava com a mãe. Então eu sugeri para o dono da empresa que essa pessoa fosse mudada de setor, porque desligar não dava, porque ela estava desde o começo da empresa lá. Então não tinha necessidade de fazer isso. Mas se houvesse a possibilidade de trocar ela de setor, né, nós poderíamos fazer um teste para ver como ficava a relação dela com as outras funcionárias. Mas foi assim, em questão de uma semana, tudo mudou. Voltou a paz ali. Então, a gente colocou ela num setor que tinha mais homens, e a questão dela era com a mãe, então ela estava num setor mais masculino, então ela acabou que, né, se acalmou e voltou a produzir. Então, o setor onde ela estava, que era mais feminino, né, tinha uma rotatividade muito grande de funcionárias. Elas entravam, ficavam um tempo ali, quando havia troca ou eram contratadas, elas não conseguiam ficar porque essa mulher, ela projetava nelas essa relação com a mãe. Então ela tinha problemas muito sérios. Então se vinha alguém que lembrasse a mãe dela de alguma forma pelas atitudes ou pelo comportamento, ela acabava projetando isso naquela pessoa e realmente ela começava a perseguir. Então era uma situação bem chata, assim, porque ela fazia marcação cerrada, ela ficava pegando no pé, a outra saía para ir no banheiro, por exemplo, ela já ficava contando no relógio, ela do nada ela ia lá e entregava para o superior, sabe, que a outra está fazendo um corpo mole, entendeu? Como se ela realmente fosse aquela mãe sargentona, assim, sabe? E isso gerava muito desconforto dentro dos setores, né? Então, a mudança dessa pessoa de setor fez toda a diferença. Então, às vezes dentro da empresa, né, eu estava falando antes da questão da contratação, a pessoa que faz a contratação, ela precisa ter esse conhecimento, né? Eu sou fã do conhecimento sistêmico, né? Trabalho com isso, eu indico para todos os meus clientes, né, que façam um curso, que invistam nesse conhecimento, porque ele te ajuda muito nessas questões de relações interpessoais, dentro das pessoas, dentro das empresas, entre setores, né? Então isso evita muito atrito, muito conflito dentro da empresa, que você pode evitar, né? Como por exemplo eu acabei de citar agora, você entender de relacionamentos humanos, entender que uma pessoa que tem problemas com a sua mãe, ela tem que cuidar onde ela coloca. Se tem um setor mais feminino, provavelmente ela vai arranjar confusão ali. Então, por exemplo, você quer, a tua empresa precisa expandir uma região, expandir a área de atuação dela. Você tem que contratar pessoas alinhadas com o pai, entendeu? Que são pessoas que vão para o mundo, pessoas que não procrastinam, pessoas que não têm medo de sair a campo, de sair fazer pesquisa, entendeu? Então, esses são pequenos macetes que você, com o conhecimento sistêmico, acaba integrando dentro, e são perguntas que você faz de forma natural depois. Então, eu preciso expandir minha área comercial. Ok, então você vai contratar pessoas que sejam alinhadas com o seu pai, que sejam pessoas com ímpeto de avançar, com ímpeto de
de explorar, de ir a campo, pessoas mais racionais, que vão ficar um tempo fora de casa e não vão, por nada, começar a arranjar problemas e ficar deprimidas, porque esse alinhamento com o nosso lado masculino, com o nosso pai, deixa a pessoa forte nesse sentido. Então, essa área comercial, essa área externa, uma dica que eu dou para quem está buscando expandir isso, é buscar esse alinhamento, buscar essa conexão com o masculino. Porque só assim você vai ter a coragem suficiente para expandir uma área, expandir uma região. Alguma dúvida, pessoal? Parar, uma pausa para uma aguinha. Olha, eu vi que entrou uns rostos novos aí. Que legal. O pessoal aí que fazia tempo que eu não via. Show de bola, show de bola. Ainda que nessa questão da contratação, um tempo atrás eu tinha uma empresa que eu prestava consultoria para eles e eles tinham um sério problema de hierarquia. Ninguém conseguia dar conta de um determinado setor lá. E conversando com o gerente lá, a gente acabou identificando quem eram os formadores de opinião. Porque toda empresa ela tem um formador de opinião, aquela pessoa que ela tem as suas dificuldades de relacionamento, que ela já traz de casa, né, como eu citei antes, que não tem como você ser duas pessoas. Então ela tem essas dificuldades de relacionamento que ela traz de casa e acaba projetando dentro da empresa. E ali era o seguinte, eram duas pessoas que tinham sérios problemas de hierarquia em casa, não reconheciam os seus pais e elas tinham uma dificuldade muito grande de lidar com chefes masculinos. Então, eram ótimos funcionários, desempenhavam, quando estavam bem, né, desempenhavam muito bem o seu trabalho, batiam metas, eram pessoas responsáveis, mas eles não sabiam acatar ordens. Então, o trabalho tinha que ser feito do jeito deles. Vocês devem conhecer pessoas desse tipo, né? Então, quando o superior vinha lá e dava uma ordem, solicitava que fosse feito um trabalho diferente ou de outra forma ali, já vinham as brigas, já vinham as discussões, já vinha bate-boca, porque eles entendiam que, né, eles faziam da maneira correta e ninguém tinha que se meter, porque eles já traziam isso de casa. Então, eles não reconheciam a autoridade do pai dentro da casa deles. E o chefe chegava pedindo para fazer diferente, pedindo para fazer hora extra, pedindo para fazer de uma forma diferente o trabalho, gerava problema. Então a gente sentou, né, foi feita uma sugestão para que eles mudassem de setor e foi colocado agora no inverso daquela outra, foi colocado um setor que tinha uma chefe mulher. Então, às vezes você consegue fazer isso. Às vezes, quando dentro da empresa você tem essa possibilidade de trocar a pessoa de setor, trocar a chefia dela, trocar os companheiros, você consegue um desempenho muito melhor. Você consegue que essa pessoa trabalhe muito mais motivada. E esses dois rapazes, eles tinham uma conexão muito grande com a mãe. Eles tinham sido criados apenas pelas mães. Então, pais ausentes. Então, eles não reconheciam a autoridade do pai. Ao contrário do que eu falei antes, eles não vieram para a empresa buscar um pai. Eles vieram, o que eles tinham era combate mesmo com esse lado masculino. Então, a gente conversou com os superiores deles e colocamos eles num setor que tinham chefes mulheres. E ali tudo funcionou. Então, foi questão de 3 dias, já não tinha mais discussão, eles trabalhavam cantando dentro da empresa. Então, eles eram outras pessoas. Não precisou demitir, não precisou ter nenhum outro tipo de atitude e deu muito certo. Então, esses relatos que eu passo para vocês são coisas que a gente vê no cotidiano, a gente vê no dia a dia, nos atendimentos, né, em consultório, ou quando eu vou visitar as empresas, sempre vem esse tipo de dinâmica para que
a gente coloca em prática esse conhecimento sistêmico, para que você consiga olhar isso, né, e enxergar aquilo que o dono da empresa não consegue ver. Então, para o dono da empresa, né, eles eram duas pessoas candidatas a serem demitidas, por mais que eles desempenhavam bem o seu trabalho, mas eles estavam gerando uma série de atritos lá dentro. Então, um dos superiores, lá do gerente, do chefe de setor, inclusive estava com crise de estresse lá dentro, lá estava, sabe, quase, já tinha buscado atestado, inclusive, porque ele não conseguia dar conta mais de bater as metas do setor, porque toda vez que ele precisava que essas duas pessoas desempenhassem o papel delas lá dentro da empresa, ele solicitava para elas, elas faziam corpo mole ou rebatiam, né? Então, foi uma troca de muito sucesso ali, e até hoje, até onde eu sei, tá dando sucesso, tá dando bons frutos. Blá, blá. Deu uma enrolada aqui. É que eu vi a pergunta da nossa amiga aí. Vamos lá. Quando duas pessoas exercem a mesma função, porém com habilidades e experiências distintas, a remuneração deve essencialmente ser a mesma? Tudo depende do que foi acordado. Se são sócios que montam uma empresa, essa empresa ela tem uma divisão igualitária, a remuneração tem que ser igual. Mas se um chegou depois do outro e foi acordado, né, que eu tenho formação X, tenho conhecimento a mais do que você, então eu vou trabalhar mais do que você, então essa remuneração tem que ser de acordo com a entrega, né? Então, agora, se você... colaboradores, tá, é de acordo com a entrega. Olha só, o ideal é que você precifique a produção dos teus colaboradores. Toda empresa ela precisa ter certo nos seus registros quanto custa o trabalho do seu colaborador, quanto ele gera para você de renda. Então, baseado nisso é que você vai escalonar o salário dele depois. Porque, como você falou, assim, desempenha as mesmas funções, tem conhecimento a mais, mas ele entrega mais correspondente ao conhecimento. Então, tudo você tem que precificar. Quanto vale essa diferença de trabalho para você? Vale 10%, vale 5%? Então, você precisa equilibrar isso, né? Mas vai muito daquilo que você acordou no começo, quando essa pessoa veio trabalhar, né? Então, se ela aceitou trabalhar com você por 1.000 para fazer esse trabalho e a outra também acertou por 1.000, não vejo porém. Agora, se você percebe que essa pessoa que entrega um pouco a mais para você, ela começou a diminuir o desempenho dela, então pode ser ali um sinal que está desequilibrado. Aí talvez você tenha que sentar e recalcular esse pagamento aí, esse salário aí. Consegui te responder? Um tempo atrás eu vi, a empresa contratou 2 engenheiros mecânicos, né? Então é uma empresa que eu prestava consultoria para eles, e um tinha, se eu não me engano, acho que era 12 anos de experiência, outro tinha 8, 9 anos de experiência, na mesma área. Então eles vieram, em questão de 3 meses de diferença, eles entraram para trabalhar dentro dessa empresa. Só que um deles, esse que tinha menos tempo, ele foi e buscou uma especialização fora. Então a empresa precisava de alguém que fizesse o projeto das máquinas, né? Que projetasse, que fosse boa em desenho. Não sei te especificar bem certo qual era a função. E ele foi e fez essa especialização fora ali, acho que, se não me engano, em torno de 6 meses. E daí ele voltou para dentro da empresa, né? Na verdade ele nunca saiu, mas ele trouxe para dentro da empresa esse conhecimento a mais. O que aconteceu? A empresa não reconheceu isso. Ele começou, aos poucos, e assumindo esse papel dentro da empresa, além daquele que ele já fazia. E daí eu falei pro superior, disse, olha, você precisa sentar com essa pessoa e olhar para isso, né? Porque
Se você aceitou que ele fizesse esse trabalho a mais, provavelmente ele está buscando algo a mais também, né? Ou ele vai trabalhar de graça para você. E ele disse, não, tá tudo certo, daqui a pouco a gente senta e se resolve. Foi 1 mês, foi 2 meses, foi 3 meses, ele perdeu o funcionário. Entendeu? Então, ah, o acerto deu bastante, porque o salário dessa pessoa era um valor alto, né? E detalhe, ele pegou e foi abrir uma empresa para fazer concorrência. Então, isso acabou que o prejuízo foi muito maior depois, né? Se ele tivesse sentado antes e acordado, olha, não posso te pagar agora, mas eu vou, né, de alguma forma eu vou recompensar você por essa entrega, então teria saído muito mais barato do que o que ele perdeu depois, né? Então, talvez isso te ajude aí na, na tua dúvida aí. Eu não vi se ficou alguma pergunta a mais para trás aí. Se ficou, vocês me ajudem e repitam aí. E aí, como é que tá o... Não sei se tem pessoas que têm empresa aqui, já buscaram adequações aí para a nova NR1, como é que tá essa busca aí, estão deixando tudo para a última hora? Pessoal, não deixem para a última hora, vamos organizar isso aí, depois não adianta correr atrás, tá? Esses riscos aí que a gente não dá bola, depois da pandemia aí tá muito mais latente esses problemas aí e tá gerando muito prejuízo para as empresas aí, porque um desligamento de um funcionário, né, um afastamento de um funcionário ou até um processo, né, pode custar muito caro aí, muito mais caro do que você buscar uma ajuda hoje, né, buscar alguém para fazer um mapeamento das áreas de risco dentro da tua empresa, né, buscar um plano de contingência para isso. Então, eu chamo atenção aí, não deixem para a última hora, tá? Porque é claro que eu acredito que o Ministério do Trabalho vá para cima das empresas grandes primeiro, né, que são as que geram maior receita. Mas cedo ou tarde eles vão acabar indo para as empresas menores. Então, não custa nada você se prevenir. A prevenção é sempre mais barato do que a correção, né? Então, vamos buscar profissionais aí para fazer esse diagnóstico das empresas aí, da tua empresa, das áreas de risco, tá? Então isso vai prevenir, vai deixar de custar bem mais caro lá na frente. Então aproveite, tem tempo, né? Tem muitos profissionais na área aí que estão prontos para atender as empresas aí, não deixe para a última hora. Voltando ali na questão do contratar melhor, eu gosto de citar uma experiência que eu tive numa empresa que eles tinham uma rotatividade de 17,3%, 17,4% de funcionários ao mês, para vocês terem uma ideia. Então, é uma empresa de um segmento e que tinham outros concorrentes dentro da mesma região, no mesmo segmento. Então, às vezes perdia um funcionário por R$ 50, R$ 100 de diferença de salário. Então, esses funcionários ficavam pulando de empresa em empresa. Então, isso gerava um custo muito grande para dentro da empresa. E muito difícil de sanar isso, porque quando você mexe na questão do bolso, você precisa ter argumentos muito convincentes para que essa pessoa não troque você pelo concorrente, né? Pela empresa do lado ali, né? Então, nós fizemos um trabalho muito forte no setor de RH dentro dessa empresa. Foram em torno de 6 meses que eu sentei junto com o pessoal que contratava ali e a gente fez esse trabalho, né, de passar esse conhecimento sistêmico, que ela entendesse essa correlação que tem com as dinâmicas familiares, com o desempenho dentro da empresa. Então, em 6 meses a gente conseguiu reduzir para 3%, sabe?
Por isso que tanto eu quanto a Nádia, eu sempre falo nos nossos cursos, nos nossos atendimentos aí, ou até nos workshops presenciais, esse conhecimento sistêmico ele tinha que vir de berço, sabe? Eu tinha que aprender desde lá do prezinho, essa questão de hierarquia, de equilíbrio, sabe, de pertencimento. Então tudo isso agrega muito na nossa vida. Nessa empresa, tinha funcionários que entravam de manhã, de meio-dia, já não vinham mais trabalhar, sabe? Foi feito esse trabalho, e para vocês terem uma ideia, a gente começou, como a janela desse setor ele não era para a rua, eu conversei com eles para a gente mudar a janela para a rua, para vocês terem uma ideia de como esses pequenos detalhes ajudam muito na hora de uma contratação. Então, as meninas ali que faziam a contratação, elas ficavam olhando para a rua. Então, o computador delas aqui e elas olhando para a rua. Elas viam quando as pessoas chegavam para entregar um currículo. Para vocês terem uma ideia, teve um dia que eu estava lá, de como isso funciona, chegou uma senhora com um rapaz, em torno de 20, 22 anos, mais ou menos. E ela veio junto com o filho para entregar um currículo. E tá, o rapaz já tinha qualificação, tinha cursos que precisava ali e tal. Ele era um candidato para aquele cargo, atendia as necessidades daquele cargo. Daí eu falei para a mulher lá, para a moça da contratação, eu disse, olha, esse rapaz, amanhã ele não vem trabalhar. Daí ela disse, mas como assim? Ele veio aqui, ele está disposto, ele aceitou o salário e tal, está feliz e tal. Falei, olha, eu acho difícil essa pessoa continuar trabalhando com vocês. Mas, né, se você acha que tá tudo bem, então, né, eu só não fiz uma aposta com ela porque, né, ficaria chato, assim, eu achei que ia ficar deselegante. Ele não durou até outro dia. No meio-dia, ele veio de manhã, no meio-dia, ele não veio mais trabalhar. E ele alegou que o trabalho era muito chato, que era muito puxado, sabe, essa juventude de hoje que tem essa dificuldade, né, de assumir compromisso. E depois ela veio querer saber, olha, como que tu identificou isso? Eu falei, cara, ele chegou com a mãe. Chegou com a mãe junto. Não tem nada errado em chegar com a mãe. Às vezes não dirige, os pais trazem de carro e tal. Mas ele chegou acompanhado pela mãe, só faltava estar pegado, tá segurando a mão da mãe. Sabe? Esse tipo de atitude, quando você vê antes, você se antecipa. Então isso não traz prejuízos para a empresa, porque houve um custo do exame admissional, entendeu? Então, o trabalho da menina ali que fez a entrevista dele. Então, quando as empresas começarem a olhar para isso, sabe, buscar contratar melhor, não buscar apenas um funcionário para fechar o quadro, sabe, com certeza isso vai refletir lá na frente, no custo operacional, elas vão ser mais competitivas no mercado também. Então, é uma pequena engrenagem que você muda ali e faz toda a diferença no processo todo. Então, vocês aí que estão me assistindo aí, tem pessoas que trabalham que têm empresa, busquem esse conhecimento, busquem o conhecimento sistêmico, busquem entender como essas dinâmicas familiares interferem na produtividade dentro da empresa, ou vocês mesmos, né? Às vezes a gente recebe empresários ali, eu quero constelar, eu quero ver o que está acontecendo que o meu setor de vendas não vai para frente, não sei o que, não bate meta, só fazem venda podre, isso e aquilo. Falei, cara, em primeiro lugar começa por você, né? A empresa é uma extensão do proprietário. Então, como o proprietário está na vida pessoal dele, a empresa vai refletir da mesma forma. Então, às vezes é difícil você fazer as pessoas entenderem isso. Elas acham que não tem nada a ver. O que é a casa dele não é a empresa. Esses dias atrás eu falei sobre traição, né? Se existe traição dentro de uma empresa, se um dos sócios trai a sua esposa, isso gera problemas para dentro da empresa. E as pessoas acham que isso não interfere. E elas estão vendo o resultado negativo nos seus processos ali, e elas continuam batendo, dizendo que aquilo não tem problema. Então, se você está com um problema dentro da sua casa, você precisa primeiro resolver isso dentro do seu sistema, para depois você olhar para aquele setor que está dando problema. Então, um exemplo para vocês. Ali era o setor comercial. Esse empresário que veio conversar com nós, ele estava passando por um processo com o pai dele, entendeu? Então
ele estava totalmente contra o pai dele, então ele tinha se desconectado desse lado. O que aconteceu? O resultado começou a aparecer lá no setor comercial, que é o setor que avança, que faz a empresa crescer, que vai a campo, como dizem, né? Então, tudo está conectado. Não tem como você falar que isso ou aquilo não interfere. Sistemicamente falando, tudo pertence, tudo faz parte. Então, quando você vai fazer um diagnóstico numa empresa, quando eu vou fazer um diagnóstico numa empresa, eu procuro olhar desde a pessoa que está na recepção, como ela está. Eu sento, eu converso, porque a porta de entrada da empresa diz como está a saúde da empresa. Então, sentar com a pessoa da recepção, sentar com o pessoal que faz o comercial, sabe? Depois indo por setores. Cada setor tem uma dinâmica. Então, quando você entende uma dinâmica num setor, você acha, o problema está no financeiro, tá no comercial, ele não vai atrapalhar o financeiro, ele não vai atrapalhar a expedição, ele não vai atrapalhar a manutenção. Pelo contrário, a empresa ela é uma engrenagem só. Se uma desses pequenos sistemas estiver passando por dificuldade, está passando por problema, logo o reflexo começa a aparecer nos outros setores também. Mas isso tudo começou lá fora, né, com o não olhar do proprietário. Para onde o proprietário está olhando? Ele está olhando para o problema que ele tem em casa? Não, ele não está olhando. Está olhando sim. Está olhando para o problema do filho, está olhando para o problema com o pai, com a esposa, com a mãe, com o tio, com o avô, entendeu? E isso está automaticamente refletindo dentro da sua empresa. E aí, pessoal? Temos dúvidas? Temos perguntas? Eu me empolguei aqui, fui falando, né? Mas é por aí mesmo. Então, eu tenho um desafio para lançar para vocês aí. E eu vou dizer que para algumas pessoas pode ser um pouco difícil, tá? Mas no final vocês vão entender que isso faz toda a diferença. Eu costumo nos meus atendimentos, nos meus trabalhos, dar tema de casa para os meus clientes. Então não é um trabalho, não é algo obrigatório, é só uma sugestão. Mas eu garanto para vocês que faz toda a diferença lá no final. Olha só, como vocês sabem, a gente está sempre falando por aqui, nós somos constituídos pelos nossos pais, pelo pai e pela mãe. Então, a gente costuma dizer, como você está para o seu pai e sua mãe, você está para a vida. Então eu pensei de lançar esse desafio aqui para vocês, esse pequeno tema de casa, e para ajudar vocês também nas dificuldades de cada um aí no dia a dia. O que consiste esse desafio, esse tema de casa? Vocês vão enumerar 30 virtudes dos seus pais e 30 virtudes das suas mães. Será que é difícil? Será que é fácil? Não sei, depende de cada um. Qual é o objetivo disso? Quanto mais qualidades vocês verem nos seus pais e nas suas mães, mais qualidades vocês vão ver em vocês. Então, se hoje você está passando por um momento de dificuldade, está se sentindo que não está à altura dos desafios que estão aparecendo para você, talvez esteja aí a chave dessa mudança que você tanto busca. Então, assim, você vai pegar um papel e você vai colocar lá 30 virtudes do seu pai, 30 virtudes da sua mãe. E esse papel você vai colar num lugar visível na sua casa. Tá? Então não precisa ser tudo de uma vez só. Provavelmente você não vai lembrar. Mas você vai lá anotar. Meu pai era honesto, meu pai era trabalhador, minha mãe era trabalhadora, minha mãe era amorosa. Entendeu? Então você vai colocando isso no papel e coloca no lugar visível da sua casa. Seja no banheiro, do lado do espelho, na porta do guarda-roupa, entendeu? Quanto mais qualidades você conseguir identificar neles, mais qualidades e virtudes você vai identificar em você também.
quem tem os pais vivos, ou mãe, você pode, inclusive, pedir para eles. Olha, mãe, olha, pai, o que você vê de bom em mim? O que a senhora, o que o senhor consegue enxergar de qualidade em mim? Tá? Isso é um começo. Porque o que o seu pai ou sua mãe enxergar em você, você herdou naturalmente deles. Tá? Então esse é um exercício muito gostoso de fazer, que ajuda muito nessa conexão com o seu pai, com a sua mãe, nos deixa muito mais completos. Para alguns pode ser um pouco mais difícil, mas eu posso dizer para vocês assim com toda certeza que quanto mais difícil for, quanto pior a sua relação com o seu pai ou sua mãe, e você conseguir extrair isso, maior será a mudança, maior será a transformação na sua vida. Então, está lançado o desafio, tá? Ele não tem tempo para fazer, então você pode fazer ao longo do ano, mas quanto antes você conseguir, melhor. E se aparecer mais qualidades, mais virtudes, você vai anotando, tá? Você está dando um reforço para dentro de você. Então, se você reconhece que a sua mãe é trabalhadora, seu pai é trabalhador, seu pai é uma pessoa forte, você reconhece isso em você também. Automaticamente você está dizendo para você, eu sou assim também, porque eu vim deles. Entendeu? Então, eu espero que essa atividade aí ajude muito vocês nesse ano aí que está só começando agora, nos seus desafios aí, que te traga muita força, muita serenidade. E para quem tem os pais vivos, eu vou dar mais uma sugestão aí. Se a tua relação não está muito boa com eles, aproveite, tá, esse momento dessa atividade e vá lá, sente no colo, dê um abraço, tá? Não importa se ele é uma pessoa carinhosa, amorosa, que você tem, né, aquela relação melosa, como alguns dizem, né? Mas procure se reencontrar com essa pessoa, procure dar um abraço, procure dar um beijo, porque nos nossos trabalhos, às vezes a gente pega situações, né, que vêm para nós de pessoas que não puderam dizer isso quando os seus pais estavam vivos, né? Então, procure fazer isso hoje, né, se você tem o seu pai ou sua mãe vivo, procure fazer isso hoje, que eles estão nesse plano. Como diz a Nádia, para que depois você não precise abraçar um estranho, né, e para diminuir essa culpa, essa dor aí dele não estar mais aqui, tá? Então, está lançado o desafio, está lançado o tema de casa. Espero que todos consigam fazê-lo, né, da melhor maneira possível. E no nosso próximo encontro, eu vou dar mais um desafio para vocês. Tá ok? Hoje nós estamos lançando um novo projeto aí, então não deixem de nos seguirem. E tem um link lá do WhatsApp, a gente vai deixar na rede ali depois. Então, para que vocês entrem no nosso grupo lá, a gente está com um projeto novo e só quem estiver dentro desse grupo do WhatsApp vai ter acesso a esse novo projeto aí. Tá ok? Também a gente tem a sessão diagnóstico, né? Se você está em dúvida ainda sobre que tipo de trabalho pode ser feito na sua vida, que tipo de atendimento você precisa, a gente também faz esse atendimento de diagnóstico, né? Então, uma sessão rápida, a gente tem uma conversa breve, a gente agenda um horário, então isso tudo para facilitar para as pessoas, né? Porque às vezes você está na dúvida se esse ou aquele tipo de atendimento serve para você ou o que deve ser feito. Então a gente tem essa opção para quem, né, quer só uma conversa rápida e ter um direcionamento, a gente acaba fazendo isso também. Tá ok? Então nos chamem, eu e a Nádia estamos à disposição e desejo a todos uma ótima semana. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse tempo. Quero agradecer a atenção de todos aí, o carinho. Tá ok? Qualquer dúvida, manda no direct aí. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus.